(27 de setembro de 1908). Um jovem lê nos jornais que o estado de saúde de Machado de Assis era grave. Machado de Assis, então, se aproximava da morte. Esse jovem, no dia seguinte, 28 de setembro, vai à residência do bruxo do Cosme Velho. Pega uma barca saindo de Niterói até o Rio de Janeiro e bate a porta, no Cosme Velho, bate a porta da casa de Machado de Assis. É recebido por senhores que estão na sala, aspecto grave, que perguntam do que se trata, o que queria, e ele diz então: eu queria saber do estado de saúde de Machado de Assis. Forma-se ali, cria-se ali um diz-não diz, um conversê muito alto, e Machado de Assis, que estava acomodado no andar térreo da casa, num cômodo feito quarto, em seus últimos momentos de vida, em que ele era assistido por amigas, por vizinhas que o consideravam muito, Machado de Assis então pede que deixe entrar este jovem. O jovem vai então ao leito de Machado de Assis, pega a sua mão, dá um beijo, olha para Machado de Assis, trocam olhares e esse jovem vai embora. À saída ele é perguntado por um dos senhores qual era seu nome. E ele então disse: meu nome é Astrogildo Pereira. Essa história é contada nos jornais do Rio de Janeiro no dia 30 de setembro, um dia após a morte de Machado de Assis. É contada numa coluna por Euclides da Cunha. Pois, por falar em coluna, nós temos aqui hoje aquele que é provavelmente um dos maiores colunistas de política no jornalismo brasileiro na atualidade, Luiz Carlos Azedo. Azedo, seja bem-vindo ao História da Foto. Obrigado, é uma honra participar desse programa e uma honra maior ainda falar dessa foto. O que ela retrata? Astrogildo Pereira em que condições? Eu vi essa foto nas mãos do meu pai. E meu pai trabalhou com Astrogildo na imprensa popular, no Notícias de Hoje, era um grande admirador do Astrogildo. E essa foto foi tirada quando ele estava preso e já doente. Aí ele ficou preso no hospital da Polícia Militar, ali em frente à Frei Caneca, o antigo presídio da Frei Caneca. No Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Ali não é bem centro, ali está mais para Rio Comprido, por ali, né? Tá ali, sim. Assim. E ele nessa foto aí, ele ainda estava em bom estado, né? Tem uma outra que ele aparece na cama, já bem alquebrado. Talvez essa outra seja a última, eu tenha me confundido. Mas essa foto é no quartel, que ele fica numa espécie de uma colina, aí tem inclusive um túnel assim para subir a ambulância. Luiz Carlos Azedo, quem é Astrogildo Pereira? Qual é a importância dele para a política brasileira e também para a literatura, né? Afinal de contas, ele foi um crítico literário, um entendedor de Machado de Assis e Lima Barreto. O Astrogildo Pereira tem 3 dimensões, na minha opinião, né? Uma dimensão é a do intelectual dedicado à literatura, profundo conhecedor do Machado de Assis. Ele é biógrafo, quer dizer, foi biógrafo do Machado de Assis, e o Agripino Greco, que foi um crítico literário muito importante, considerava essa biografia do Astrogildo a melhor biografia do Machado de Assis. Ele foi crítico literário também. Foi uma atividade que ele desenvolveu até o fim da vida. Se não me engano, o último livro dele chama-se Críticas Impuras. Recentemente, a Fundação Astrogildo Pereira, cujo nome é em homenagem a ele, publicou um book junto com a editora Boitempo, com a obra completa dele, e uma biografia, uma pequena biografia do Martim César Feijó.
E tem nesse book tem a biografia do Machado de Assis, tem Críticas Impuras, tem Interpretações, que é um livro muito importante, porque quando o Oliveira Viana lançou Populações Meridionais no Brasil, em 1920, aquilo foi um acontecimento político-literário. O Oliveira Viana teve aplausos unânimes da intelectualidade brasileira. Foi o principal livro publicado depois dos Sertões, do Euclides da Cunha. Interpretação, né, da realidade brasileira. Ele passou a fazer parte de uma trindade, né, que eu incluiria também o Capistrano de Abreu. São personagens importantes no começo do século passado que buscaram compreender a realidade brasileira, né? Então essa é a primeira dimensão do literato. Agora ele, nesse livro dele, Interpretações, ele critica, é o único intelectual que criticou o Oliveira Viana quando foi lançado Populações Meridionais do Brasil. Mas ninguém teve coragem de criticar a obra do Oliveira Viana. Então ele tem essa dimensão também política, né? E como é que ele adquiriu essa dimensão política? Coincidentemente, eu trabalhei com um revisor no Fluminense, lá em Niterói, quando eu era jovem, repórter do Fluminense, que era amigo dele, era um velhinho que era amigo dele. Não estou me lembrando o nome dele agora. E ele ia na redação, porque ele ficava lá olhando os textos da gente, corrigia, né? Sim. E de vez em quando ele subia para explicar alguma coisa, porque a gente tinha escrito errado e tal. Ele ia lá, conversava com a gente. Ele gostava, né, de conversar com a gente e tal. E como eu fiquei sabendo que ele era o amigo do Astrogildo, meu pai queria escrever um livro sobre o Astrogildo, que ele não conseguiu escrever, porque morreu muito jovem, e meu pai pedia para ficar conversando com ele para ver se ele contava as histórias do Astrogildo. E ele me contou assim, o momento em que o Astrogildo teve o primeiro contato com o marxismo. O Astrogildo era anarquista. No primeiro momento, anarquista. Aí nós estamos entrando na dimensão política, né? E na época havia uma polêmica entre os anarquistas e os socialistas prudonianos, que eram a corrente socialista mais importante na época, né? Aí ele me conta, né? Esse velho revisor me conta que o Astrogildo, na livraria São José, ele do José Olímpio, ele ficava ali no centro do Rio de Janeiro, e ele tinha encontrado uma edição em francês de Miséria da Filosofia, porque o principal livro do Proudhon era a Filosofia da Miséria. Aí o Marx escreveu um livro contestando o Proudhon, intitulado Miséria da Filosofia, e esse livro foi o primeiro contato do Astrogildo com o marxismo, né? Aí, a partir desse contato, ele começou a ler outras coisas, ver a Revolução 17. Né? A Revolução 17 teve muita repercussão no Brasil. Inclusive, se criou um grupo chamado Grupo Clarté, de intelectuais do Brasil. Então, meu bisavô, por exemplo, lá em Pernambuco, que era darwinista, evolucionista e socialista proudhoniano, participou dessa formação desse grupo e tal. Apoiou, teve muito apoio à Revolução de 17, e teve uma onda de greves no Brasil de 17. Tem até um livro do Muniz Sodré e do Aristélio de Andrade chamado O Ano Vermelho, que conta. Foi greve para todo lado no Brasil. E isso levou a uma crise do movimento do sindicalismo, que era hegemonizado pelos anarquistas. É aí que o Astrogildo entra em contato com os textos do Lênin, né? Estado e Revolução. E faz a migração. E aí ele migra do anarquismo para o comunismo, né? Ele migra do anarquismo para o comunismo, já tinha alguma formação marxista por essas leituras, com Lênin aí, e a Revolução, aí a dúvida se acabou, né? E eles fundam, no dia 25 de março de 1922, numa casa da tia do Astrogildo, em Niterói. Ele mais 8. Ele mais 8 operários. Tinha um intelectual, que era o Cristiano Cordeiro,
lá de Pernambuco. Os outros eram operários, era alfaiate, marceneiro. E aí o Astrogildo funda o Partido Comunista e manda para o Congresso da Internacional Comunista um sujeito chamado Abílio Neghetti, se eu não estou enganado. E esse cara vai lá para a reunião, resolve contestar o Trotsky na reunião. E eles eram mais anarquistas do que comunistas ainda, né? Aí eles não foram aceitos pela Internacional Comunista, só no outro congresso, depois que eles se enquadraram, o Antônio Ghioldi veio para o Brasil para fazer a doutrinação, né, o enquadramento, é que eles foram aceitos. Isso, de certa maneira, vai influenciar toda a trajetória do Partido Comunista no Brasil, principalmente depois da entrada do Prestes, que já é uma outra história, né? Prestes, que vem para o comunismo via Astrogildo. Via Astrogildo, que vai a ele na Bolívia. Quando acaba a coluna Prestes, ele se interna na Bolívia. Coluna Prestes, se eu não me engano, foram 2.300 quilômetros de marcha. 27 mil. 27 mil quilômetros de marcha, mil. desculpa. 27 mil quilômetros de marcha é considerada a maior marcha, né, da história até hoje. Maior que a longa marcha lá do Mao Tse Tung. No Mao Tse Tung, na China. E ele dizia que esse negócio do Cavaleiro da Esperança, que é o apelido que deram para ele, era uma coisa injusta, porque, na verdade, ele era os infantes da esperança, porque fizeram a marcha a pé, né? Não tinha cavalo para tanto, né? E sim, a maior parte foi feita a pé. Então você dizia, ao final da coluna eles vão para a Bolívia e Astrogildo vai... Aí o Astrogildo pega uma mala, enche de livros marxistas e leninistas, né? Põe lá o Estado da Revolução, o Manifesto Comunista, pega tudo que ele tinha e leva para o Luiz Carlos, para o Prestes, na Bolívia, para que ele fosse ler e tal. E ele dali, depois, ele vai para Buenos Aires. Aí em Buenos Aires ele entra em contato com a cúpula, né, da Terceira Internacional, o Ghioldi. Aí vai para Moscou. Quando ele já volta por cima, né? Já volta como um integrante do comitê na época, né? Mas aí o Astrogildo tem na década de 30, tem uma onda de proletarização dos partidos comunistas, né? Porque para ser vanguarda da classe operária tinha que ter operário, tinha que ser um partido de operário. E aí ele é expulso. E não tinha o que fazer, né? Foi cuidar de uma quitanda lá em Itaboraí. E continua escrevendo como intelectual, né? Ele só é reintegrado depois de 45, quando o Prestes sai da cadeia, assume a Secretaria-Geral e aí reintegra o Astrogildo. Mas ele nunca mais volta para o aparelho. Ele passa a se dedicar à atividade intelectual. Ele vai dirigir uma revista que foi muito famosa, chamada Estudos Sociais, fazer crítica literária e dirigir essa revista, se dedicar ao trabalho intelectual. Inclusive, ele tem um artigo famoso com relação ao papel dos intelectuais, que para a época foi considerada uma coisa muito importante, porque havia uma influência muito grande do Partido Comunista na intelectualidade, principalmente depois da guerra, né? Mas havia também muito sectarismo. Então, pessoas como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, que se filiaram ao Partido Comunista, saíram por causa do sectarismo. Teve uma eleição da União Brasileira dos Escritores que deu um racha danado lá, porque a tendência do partido, né, do pessoal do aparelho, era querer controlar a União Brasileira dos Escritores. E os escritores não aceitaram isso, né? Astrogildo nunca se submeteu a uma eleição partidária, uma eleição assim, como popular. Candidato? Como candidato. Olha, ele foi candidato, sim. Ele foi candidato na legalidade, em 46, uma coisa assim, porque o partido teve que montar chapa. Sim, fez 14 federais e fez Luiz Carlos Prestes senador, fez né? a maioria
fez a maioria. Não, ele fez. 46, fez 14 federais. Ele fez maioria na Câmara de Santos, fez muitos vereadores no Rio e tal. Mas ele não se elegeu, que eu sei. Né? Eu tenho quase certeza, não posso cravar, porque eu não estou com vamos dizer assim, com a biografia dele na mão, né? Estou falando isso tudo aqui de cabeça. Então eu posso cometer algum erro aí. Sim, você trata já então as 3 dimensões. Você entende como abordadas de... a dimensão dele como o machadiano, né? A dimensão dele como intérprete do Brasil e a dimensão dele como um dirigente político, que eu acho que é a mais importante do ponto de vista histórico, porque ele fundou o Partido Comunista, né? Mas do ponto de vista da trajetória pessoal dele, não. Porque ele se dedicou a isso integralmente muito pouco tempo. Ao trabalho de dirigente político e tal, muito pouco tempo. A maior parte do trabalho dele foi intelectual. Então essa foto, Luiz Carlos, você me dizia que foi a última foto, então. Mas eu acho que não. Acho que tem uma outra foto aí nesse mesmo hospital, só que ele está sentado na cama com a mulher, ele está bem mais abatido. Nessa foto aí ele ainda está sorridente e tal. Eu tenho a impressão que a outra é mais antiga que essa aí. Eu posso até procurar aqui. A gente fala em líderes comunistas, mas essa figura de Astrogildo Pereira, ele não resplandece, né? Ele não é a maior de todas, ele não fica sendo mais conhecido. Por que isso, Luiz Carlos? Criador, fundador, primeiro secretário-geral. Porque ele, na verdade, ele foi expulso, né? E a expulsão o afasta? O afasta. Por completo. Depois entra o Prestes, que já tinha uma dimensão, né? Tanto que quando o Prestes entra no PCB, na primeira reunião em que ele foi eleito secretário-geral, ele cadê? Procurando aqui ele na cama do hospital. Essa foto aí foi tirada mais ou menos na mesma época. Então a gente pode considerar como uma das últimas, né? Pode, tranquilamente. Porque ela foi tirada mais ou menos nessa mesma época aqui. Tá vendo? Aqui ele está com a mulher. Mas a figura do Prestes era muito maior. Tanto que na reunião que elegeu o Prestes, secretário-geral, tinha uma faixa assim: um grande partido para um grande líder. Era culto, a personalidade já estava absoluto. Absoluta. Absoluto. E ele era um grande líder, reconhecido mundialmente. Não tinha... inclusive, como havia uma visão muito militarista, né, nessa época ainda, você tinha os movimentos de libertação nacional e tal, havia um esforço da antiga União Soviética de levar a coisa na base da luta pacífica e tal, da via pacífica, por causa do pós-guerra e tal, mas os caras que tinham sido ícones, né, da luta armada e tal, tinham muito prestígio. O Prestes era um dos que tinha mais prestígio no mundo. Na América Latina, isso só vai ser suplantado pelo Fidel Castro depois da Revolução Cubana. Agradecemos, Azedo, as suas considerações a respeito de Astrogildo Pereira. Tivemos aqui, então, com o jornalista Luiz Carlos Azedo, que faz uma análise de Astrogildo Pereira em suas 3 dimensões: o literata, o estudioso de Brasil e o homem político. Queríamos agradecer a colaboração, a presença do Luiz Carlos Azedo e agradecer a sua companhia. E o aguardamos para uma próxima foto. Muito obrigado.